Prezados amigos, irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal A Bíblia Tem a Resposta. Mais uma vez, pela graça de Deus, com muita alegria, estamos aqui para eu e você refletirmos em mais um tema das Escrituras, em mais, um ensinamento que Deus deseja nos transmitir nesses minutos que aqui ficaremos juntos. No último vídeo eu falei sobre a existência do mal. Se você se recorda, se você ainda não viu, vá lá no canal e clique, veja, assista o nosso vídeo. Mas recapitulando aqui de uma maneira bem rápida, eu falei sobre a existência do mal e como a Bíblia nos explica que o homem é escravo do mal devido à sua escolha de ser independente do seu Criador. Então, quando o homem faz a escolha de viver uma vida como se Deus não existisse, viver uma vida independente do seu Criador, e você se lembra, que alguém o convida para fazer isto, alguém o seduz, o induz, para fazer isso, e quando ele aceita este convite, quando o homem aceita este convite, então ele se coloca debaixo da escravidão do pecado, cujo dominador, lembra-se do rei das trevas, do reino B, daquele exemplo que eu também dei em um dos nossos vídeos que eu fiz aqui, o rei B é Satanás. Então o homem, aceitando o convite de Satanás, sendo possuidor já da natureza caída que ele herdou de Adão e de Eva, do primeiro casal, ele já nasce escravo, ou seja, já nasce inclinado para a prática do mal. E se coloca então, quando ele aceita o convite de Satanás e rejeita uma vida de comunhão, de obediência ao seu Criador, ele se torna então escravo do pecado, das trevas e do poder de Satanás. E no final do vídeo anterior, do último vídeo, eu falei que Deus, no seu infinito amor, na sua bondade, no seu cuidado que ele tem para com a sua criação, Deus providenciou um libertador para a humanidade. Não é porque você lembra também que eu disse que o homem por si só, pelos seus esforços, pela sua capacidade, pela sua inteligência, o homem não consegue se libertar dessa escravidão, ou seja, da sua natureza caída e do poderio de Satanás sobre a sua vida. Ele por si só não consegue. Ele precisa de alguém que o liberte. Ele precisa de um libertador. E aqui também aí eu gostaria de refletir um pouquinho com você, Vamos refletir juntos. Talvez surjam algumas perguntas que você possa fazer, Que ao longo da nossa reflexão, também dos vídeos anteriores, você talvez possa se perguntar, mas irmão Ivan, Deus não poderia ter simplesmente destruído Satanás? Lembre-se, quando houve o Satanás é um anjo, é um querubim, que nós podemos chamá-lo de Lúcifer, que é aquela palavra latina, quando a Bíblia foi traduzida dos idiomas originais para o latim, usou-se ali no capítulo de Isaías 14, verso 12, usou-se ali a palavra Lúcifer na tradução. Então Lúcifer seria, digamos, o anjo de luz antes do seu pecado. E Satanás, o diabo, que é outro nome, após a sua queda, após o seu pecado. Então, talvez você poderia perguntar, mas não seria mais fácil, mais tranquilo, mais objetivo, Deus destruir Satanás? Quando Satanás se rebelou, fez a sua rebelião e desobedeceu a Deus e levou uma parte dos anjos com ele, como nós vimos no vídeo anterior, não seria mais fácil Deus simplesmente destruir o diabo? Pode ser uma pergunta que você surja na sua mente e você queira fazer. Então, coloque nos comentários ou mande ali naquele e-mail que está na descrição do vídeo, pergunte. A Bíblia terá uma resposta para te apresentar. Deus tem uma resposta para te apresentar. Você pode também perguntar, mas se Deus sabia, Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente, é perfeito, como já disse, em todos os seus atributos. Deus sabia que o homem iria cair, iria pecar, iria desobedecer a orientação do seu Criador. Então por que Deus
não se antecipou a isso, ou por que Deus não, né, não fez de uma outra forma, ali para evitar, digamos assim, que Adão e Eva caíssem em pecado, cometessem o pecado ali no Éden. Então, tenha toda a liberdade, né, de fazer as perguntas que você desejar, ou nos comentários, ou enviando por e-mail, que nós, com muita alegria, né, com muita satisfação, nós, sempre com base nas Escrituras, sempre com base na Bíblia, nós apresentaríamos uma resposta. Bem, então, voltando aqui, meus amados, é sobre o libertador. Então, veja que o homem, por si só, é escravo, né? Escravo e não consegue se libertar. Então, o que Deus fez? Enviou um libertador. A nossa pergunta, que você pode ter visto aí, eu não falei no começo do vídeo, né? Mas está aí no tema do vídeo, é esta aí que você pode ler, né, no tema do vídeo. Quem é o libertador enviado por Deus para a humanidade? Quem é o libertador? Se o homem é escravo do pecado, como a Bíblia nos mostrou, né, ou nos mostra, não tem força para se libertar. Deus, no seu infinito amor, não quer que o homem permaneça escravo do pecado, escravo das trevas, escravo de Satanás. Então, qual foi a providência, qual foi a ação, a atitude de Deus para libertar o homem dessa condição de escravidão que ele se encontra? Enviou um libertador. Enviou o libertador. Vamos usar o artigo bem definido porque existe somente um, né? Enviou o libertador. Mas também daí você pode, né, perguntar-se assim, mas eu não estou entendendo, né? Entendi, é claro, que o homem é escravo e precisa de um libertador. Mas não haveria outra forma de Deus fazer isto? É outra pergunta que você pode fazer ali nos comentários ou enviar no e-mail. Porque veja só, meus amados, Deus, ele é justo em todas as suas atitudes. Como eu disse, ele é perfeito, ele é o padrão, é o referencial de perfeição para a sua criação, no caso, para o homem, para a humanidade. Deus, ele é o referencial e todos os atributos de bondade, de amor, os atributos positivos, Deus é o nosso referencial. Aquilo que é correto, eu quero saber aquilo que é correto, Deus é o nosso referencial. E você pode perguntar assim, né? Mas não haveria uma outra forma, né, de Deus fazer isso? Por que enviou o libertador? E eu vou explicar aqui um pouquinho mais, né, até o término desse vídeo, o raciocínio para que você entenda, né? Olha só, Deus, ele é justo. Então a Bíblia vai nos mostrar que a punição para o pecado seria a morte. A morte. Lá, se você voltarmos ao livro de Gênesis, no capítulo 3, ali, e tem o verso 21, só para nós nos situarmos, nós vamos ver que quando Adão e Eva, ambos pecaram, Deus faz um sacrifício ali, porque ele veste o homem com peles. Não se diz que animal que foi sacrificado ali para que Deus pudesse vestir, fazer as túnicas de peles para Adão e Eva. Mas diz ali no capítulo 3, verso 21 de Gênesis, que Deus os vestiu com peles. Então, mais para frente, lá no livro de Êxodo, quando Deus faz um pacto com a nação de Israel, mediante o patriarca Moisés, nós vemos que o sacrifício que Deus estabelece ali pelo pecado, sempre o animal que é utilizado, que é usado para o sacrifício, é um cordeiro. Então, o sacrifício ali pelo pecado, né, dos israelitas, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, era feito mediante o sacrifício, a morte de um cordeiro. Então nós podemos supor, né, a Bíblia não diz ali no livro de Gênesis que animal foi, mas poderíamos supor com uma boa coerência, uma lógica, dentro do contexto das Escrituras, que o animal sacrificado ali já foi um cordeiro. Podemos fazer essa suposição dentro de uma lógica, de uma coerência bíblica. Então Deus sacrificou um cordeiro dentro desse raciocínio e fez túnicas de peles e vestiu Adão e Eva.
Então, como eu estava dizendo, a regra estabelecida por Deus é: a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, o salário do pecado, digamos assim, como diz Paulo também aos Romanos, é a morte. Quando se cometeu o pecado contra o Deus Criador, o homem deveria morrer. Mas Deus, como eu sempre digo, né, e a Bíblia nos mostra, o seu infinito amor, ele proveu uma forma justa, né, porque Deus não dá jeitinho, né? Deus não é como o homem que dá jeitinho, que burla as regras, que faz, né, arranjos para não obedecer às normas. Não, Deus não é assim. Deus, ele é perfeito em todos os seus atributos, não é? A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Só algumas pinceladas, vamos dizer assim, de alguns textos que nos mostram, né? É isso que eu estou dizendo. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Paulo escrevendo a Timóteo, né? Na segunda carta, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. É um atributo da perfeição absoluta de Deus. Então, isso nos mostra que Deus não burla regras. As regras que ele estabeleceu, ele cumpre. E para que o homem não fosse executado, ou seja, para que Deus não cumprisse uma regra que ele mesmo estabeleceu no sentido de executar o homem, Deus não iria simplesmente atropelar essa regra, né? Dizer assim, não, eu vou dar um jeitinho aqui, foi eu mesmo que estabeleci as regras, eu vou dar um jeitinho aqui. Não. Deus, ele faz com tudo de maneira correta e perfeita. Então, ele preparou alguém para morrer em nosso lugar. Não é? O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Mas o amor de Deus, como é demonstrado na Bíblia, fez com que ele providenciasse este libertador, que você, claro, já deve imaginar quem é: Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, né? Deus proveu a Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então, no cumprimento da perfeita justiça de Deus, Jesus, ele vem, né, como nos mostra as Escrituras, né, no Evangelho de João, né, o Verbo se fez carne, ou seja, o Verbo se tornou uma pessoa, se tornou humano, né? Jesus, o Filho de Deus, estava com Deus desde o princípio da criação. Nos mostra lá também, não é, o livro de Gênesis, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava com o Pai desde o início da criação. E nesse plano redentor, vamos dizer assim, esse plano libertador do Deus Criador para com o homem, para não matar, executar o homem, então Deus, cumprindo as suas regras, na sua perfeita justiça, ele provê o Senhor Jesus Cristo, que voluntariamente, né, entrega a sua vida pela humanidade, como está escrito lá, né? No livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que o Senhor Jesus entregou a sua vida, nós sendo inimigos de Deus, nós sendo pecadores, inimigos de Deus, rejeitando a Deus, né? Escolhendo viver uma vida sem Deus. O Senhor Jesus vem, faz o sacrifício perfeito na cruz, morre em nosso lugar. Então, essa justiça, não é, perfeita de Deus, ela é cumprida em Cristo. Em vez de Deus executar o homem pelo seu pecado, executar Adão, executar Eva, e matando todos os homens, ou simplesmente extinguir a humanidade, não, acabou, não vai ter mais humanidade, porque todos vão nascer já escravos do pecado, né, como nós explicamos em vídeos anteriores, e é o que a Bíblia nos mostra. Deus, ele não pensa em um plano redentor para redimir, libertar o homem do pecado. E como ele faz isso? Enviando seu Filho Jesus Cristo, que voluntariamente entrega a sua vida, morre na cruz, em nosso lugar, ou seja, nós deveríamos morrer por causa do nosso pecado, né? Porque como dissemos, nós já nascemos pecadores, nascemos escravos do pecado, inclinados para a prática do mal. Então, Cristo vem, conforme os evangelhos nos descrevem, ali João, os 4 evangelhos,
A vinda de Cristo já é anunciada lá antes no Antigo Testamento, mas eu não vou assim detalhar aqui. Se você tiver alguma dúvida, também pergunte, né? Já era anunciado, né? Lá no próprio livro de Gênesis, Deus já dá a pista, digamos assim, que ele enviaria o Senhor Jesus, né? Da semente da mulher. O versículo lá diz que Deus suscitaria, não é? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que derrotaria Satanás, derrotaria, né, o reino das trevas em favor da humanidade, conquistando a redenção e a libertação para a humanidade. O Filho de Deus vem, né, se torna humano, como está descrito nos Evangelhos, e morre, faz o sacrifício, morre em nosso lugar. Então, por isso que a Bíblia também chama Jesus de o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Uma outra expressão seria o Cordeiro de Deus, aquele que quebra o domínio do pecado, aquele que derrota o príncipe das trevas, Satanás, aquele que dá condições para que a humanidade torne a se reconciliar, torne a ter comunhão com Deus, se reconcilie com Deus. É Cristo. João 3,16 é o versículo assim bem conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de uma maneira sublime, infinita, que entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, não permaneça escravo, não permaneça subjugado pelo reino das trevas, mas tenha a vida eterna. Então, queridos e amados, para não nos delongarmos mais, né, nos nossos minutos aqui, o Redentor, o Libertador é Jesus Cristo. Ele foi o enviado de Deus. Então, respondendo a nossa pergunta, né, quem é o Libertador enviado por Deus para a humanidade? A Bíblia responde, Jesus Cristo. Ele é o Libertador, é mediante a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, nós temos condições de nos reconciliarmos com Deus. O meio que Deus proviu para libertar o homem da escravidão, do pecado e das trevas, do poder de Satanás, foi Jesus Cristo. Ou seja, a obra que Jesus realizou no Calvário, morrendo e ressuscitando, vencendo a morte, ressuscitando no terceiro dia, ele conquistou para nós a possibilidade do homem se reconciliar com Deus. E aí, para nós encerrarmos, né, como eu disse, e não estender muito, você lembra que eu disse também em um vídeo anterior que cabe ao homem fazer uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Deus não nos criou marionetes ou fantoches que ele manipula. Ele nos criou com a capacidade de escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio. Lá no Éden, nossos primeiros pais, Adão e Eva, fizeram uma escolha errada, não é? Você também já ouvimos falar também, a vida é feita de escolhas. Todos os dias nós temos que escolher alguma coisa, né? Fazer alguma escolha, todos os dias, nosso dia a dia. E remetendo aqui para, né, o nosso assunto, da escolha que Adão e Eva, eles fizeram de maneira errada, Deus, mediante Jesus Cristo, seu Filho, nos dá a oportunidade de agora fazermos a escolha certa. Se os nossos pais, Adão e Eva, fizeram a escolha errada, Deus hoje ele diz para mim e para você que nós podemos fazer a escolha certa, que é aceitar, crer, confiar na obra que Jesus Cristo realizou no Calvário para nos reconciliar com Deus. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar, né? Essa reflexão que eu gostaria de deixar hoje para mim e para você, meu prezado, minha prezada. O Libertador é Jesus, o caminho que Deus abriu para nós, nos reconciliarmos com Ele, nos libertar da escravidão é Cristo. Por isso que lá, no Evangelho de João também, ele diz, né? Eu sou o caminho. João capítulo 14. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, a não ser crendo, confiando e servindo a Jesus Cristo. Ficamos por aqui. Se você tiver dúvida, alguma coisa que eu falei, não ficou claro, faça a sua pergunta, envie a sua pergunta, que nós estaremos respondendo com base nas Escrituras, na Palavra de Deus. Queridos e queridas, Deus os abençoe ricamente, uma alegria novamente estar aqui nesses minutos
na sua companhia. Muito obrigado pela sua companhia nesse tempo que ficamos aqui. Deus te abençoe, que você possa, continuar com o coração aberto, ouvindo e recebendo de Deus a mensagem que Ele tem para o meu e para o seu coração. Um forte abraço, Deus te abençoe e não se esqueça, faça a sua pergunta, porque a Bíblia tem a resposta. Forte abraço e até o próximo vídeo.